meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarm Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado eu tenho ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus. Tô até engravatado hoje, né? Que isso? Porque o nosso convidado hoje é mais que especial, né? Eu tenho que vir trajado de acordo. E hoje acordo. a gente tem mais uma apresentadora também, o milagre da Maristela nessa mesa. A Maristela nesse podcast, ela é tipo o Cometa Harley. A cada 50 anos ela senta nessa mesa aqui pra participar com a gente, entendeu? Então se você já tá aí, já tá vendo a TT aqui com a gente... Se ela está aqui, tenha certeza que é um episódio especial, isso. gente. Então se você já tá vendo ela tá aqui, já compartilha esse episódio, porque você sabe que ele vai ser muito bom, já manda no grupo, já espalha pra todas as pessoas, principalmente porque o assunto hoje é um assunto muito rico, né, Cris? Com certeza. Certinho, Cris. E eu estou aqui hoje como convidada também, né? Porque hoje tem assunto... Sim, ela quer dar o relato dela, gente. Vai ter história aí hoje. Isso. Mas antes da gente começar, agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 6 lojas em Alfenas e 1 em Campos Gerais. Inclusive a Drogaria Santa Maria patrocinou nossos quitutes hoje, né? Nossa, gente, eu vou te falar, viu, que demorou pra começar do tanto que a gente tava aqui. Olha, a Ju fez um chocolate quente sensacional. Tá que a gente muito tá bom. enrolando pra começar só pra ficar aqui comendo. Isso, Então, que a minha nutricionista não me veja esse episódio, tá? Não Dai, por favor, precisa. não assista. Pula. Renata também hoje. Não assista sim, mas não... Pula a introdução, vai pra essa parte aqui importante do Para nessa conteúdo. parte aqui, ó. Ela pode ir pro Spotify. Vai pro Spotify. Verdade, pode ouvir no Spotify. A gente vai mandar o link do Spotify Sim, direto sim. pra vocês. Certinho. Mais 6 lojas em Alfenas, uma loja em Campos Gerais. A loja ao lado do fórum é 24 horas. Então, aconteceu algum problema de madrugada, você precisou ali socorrer, atadura, faixa, precisa de algum remédio, tá ali à disposição. E a loja de Campos Gerais com a equipe treinadíssima. Você agora não precisa se deslocar até para Alfenas para ser atendido aqui por nós, né? Agora a nossa equipe vai estar em Campos Gerais. Todos os produtos e com o Sim. mesmo preço. Então não precisa pagar o deslocamento. E o pessoal da Vista Grande também, gente. A gente tá atendendo o Gaspar Lopes. Então se você é de Gaspar Lopes, só ligar na loja da Vista Grande que a gente vai ter entrega aí Grátis. pra você. Entrega grátis 3 vezes ao dia. Olha, O chefinho coisa não boa. liberou pra gente falar, mas já que a gente comenta, a TT tá aqui. bora. Tá liberado. Então fiquem ligadinhos. Só manda mensagem que vai ter entrega grátis em Gaspar Lopes. Isso, e falando nisso, né, falando em medicamento, os produtos da Metalab Pharma, tá? Hoje nós estamos aí com uma linha pra quem tem dificuldade de sono, né, Cris? Pelo que Sim, eu tô vendo aqui. gente, como a gente falou, a linha deles é muito ampla, então a gente vai selecionando por episódio alguns produtinhos. Hoje a gente separou o Muricalme, tanto em comprimido como em gotas, então você pode dar para as crianças também. Ele é natural, à base de melatonina, e o em comprimido tem L-triptofano. Vai auxiliar no início do sono para que você tenha um sono reparador. Lembrando que, por ser um tratamento natural, a melatonina você não pode tomar e ficar em contato com a luz. Então não pode tomar ele, ficar assistindo televisão, ficar no celular. Tem que tomar, já apagar tudo, que ele vai dar início no seu sono. Sim, inclusive a gente tem aí também o Camomila Baby, né? Sim. Pra você também dar pro seu menino, pra Pra ele. parte de dentição, vai Isso. auxiliar pra quando tá com muita dor. Então são medicamentos naturais muito interessantes pra você e pra toda a família. E disponíveis em todas as drogarias Santas Marias. Eu adoro o plural que eu invento na minha cabeça. Não, As 6 lojas em Alfenas. pela norma culta você tá correta, mas tudo então bem. tá bom. E, né, agora a gente tá chegando ali num prazinho apertado. Provavelmente a gente já deve ter passado, né, quando esse episódio sair do ar, já deve ter passado do prazo do leão, né? Então, se você não declarou um imposto de renda... Eu já ia fazer uma propaganda pra você. Exatamente, corre lá no escritório porque você vai cair na malha fina, mas ainda há um tempinho, dá pra você consertar ali, você fazer essa declaração intempestiva. Vai pagar uma multinha ali, mas é melhor pagar uma multa que tomar um processo, Do uma que cair autuação na malha fiscal. fina, né? Então, antes de que isso aconteça, procura o pessoal do Amauri Contabilidade, tá? Eles mexem com tudo. Você que tem problema na sua empresa de precificação, de entrada de notas, de saída de mercadoria, não tá sabendo muito bem essas questões de gerência, não tem problema, E às pessoal. vezes você acha que seu negócio não tá indo pra frente, é por Exatamente. erro seu, de não saber da entrada em nota, de não saber precificar, de não ter esse suporte técnico. Então procura quem entende, não fica batendo a cabeça na parede aí não, que às vezes a gente tem essa soberba, né? De Isso. ficar tentando resolver tudo. Eu consigo. Gente, uma pessoa que já é especializada na área, ela resolve aquilo em 2 minutos. E Isso eu é vou te muito falar- importante, né, Cris? Ter especialidade. Sim. Porque às vezes você pega um contador aí que ao invés dele te ajudar, ele te atrapalha. Então, gente, se precisar, a gente vai estar com o contato aqui. É só chama o Mauri lá que o pessoal vai estar
pronto para te ajudar. E essa questão de contador que atrapalha é verdade. Eu sou advogado tributarista, tem muito contador fazendo muita sujeira com o nome da sua empresa. Então toma cuidado, tá? A maioria da nossa confiança, tanto do podcast como da farmácia, nosso contador pessoal. Há 30 anos. Exatamente. Ele é de confiança, gente. Sim. A Personalize. Hoje a gente tá muito Personalize, né? Canequinha pra todos os. O Lucas tá com 3, gente. Ele tá com chocolate quente, café e água. Jesus. Ainda bem que a Personalize patrocina todas as nossas canequinhas e pros nossos convidados. Lembrando que o Dia dos Namorados tá chegando, então se você tá com alguma ideia, tá querendo personalizar uma caneca, camiseta, o que for do seu desejo, literalmente com a sua cara, é possível. Então só manda mensagem pro pessoal da Personalize, já manda com antecedência, não deixa pra última hora. Eles fazem tudo rapidinho e entrega no conforto da sua casa. Sim. Tá chegando inverno e carro velho não funciona no frio. Então vamos trocar essa caranga essa por um frase carro novo. Só lembra meu avô. Ele ia me levar na escola meia hora antes, enquanto ele fazia o café, ele já ligava o carro e deixava lá, aquecendo, porque não podia sair de casa com motor frio. Então, pra você não passar esse sufoco, o pessoal da G-Motors está ali para auxiliar vocês na troca do seu carro. Tem novos, seminovos, usados. Eles dividem até 60 vezes, eles financiam. Então não tem desculpa para você ficar passando sufoco no inverno. Chega lá, eles pegam o carro também, né, Cris? Dão uma avaliada se necessário, né? Então não tem problema, pode trocar seu carro lá. E vem novidade por aí, hein? Que eu tô fresquinha, que vocês ainda não sabem. Ah, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Vem feirão Coitado aí, pessoal da G-Motors. vem feirão aí, gente. Ó, vocês sabem que o feirão da G-Motors é maravilhoso, é aquele preço, aquela condição, então fiquem ligadinhos em todos os stores, porque vem muita coisa boa aí. E a gente coloca nos nossos stories pra vocês também. Sim. Então já aproveita pra seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodFarmPodcast, lembrando que a gente tá em todas, inclusive no Spotify e TikTok. Sim, sim. E também agradecer o pessoal da Santa Inocência que fez os nossos uniformes. Hoje a Cris tá caracterizada de Podfarma, né? Mas Sim. a Santa Inocência E tem também... a parte de uniforme de Frio. inverno, né? Isso. Então tá começando o inverno, já entra em contato com eles pra eles providenciarem pra sua empresa. Olha, gente, é maravilhoso ter um uniforme de inverno. Não gasta as blusas dos seus funcionários, a blusa deles não tampa o uniforme, fica todo mundo padronizado, mantém uma etiqueta ali da marca, fica muito bom. Sim. Muito. E Cris, agradecendo aos nossos patrocinadores, terminando o agradecimento, né? Quem que é o nosso convidado hoje? Que assim, é uma pessoa ilustre, que a gente sabe aqui que foi indicado pela Maristela. Então a gente sabe que hoje, assim, nós estamos com uma bagagem enorme para ser explorada. E quem que é o nosso convidado? E é um assunto, né, que assim, eu acho que é de extrema importância, porque envolve um todo, né? Sim. Psicológico e tudo mais. Então eu acho que vale muito a pena ressaltar aí, né? Sim. Gente, hoje nós estamos com um especialista em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana, Dr. Drauzio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu me sinto assim envaidecido de tantas palavras, né? De estar nesse meio que deixa a gente descontraída à vontade. Eu acho que isso é muito importante, né? E realmente, assim, hoje, como a TT falou aqui, a atualidade, a questão da infertilidade conjugal é um problema muito complexo. É um problema que a gente tem que debater, trazer para a sociedade. Muitos casais vivenciam isso e acabam guardando, levam a vida com dificuldade, dispõem o problema, você entendeu? Então, acho que a gente tem que escancarar, falar, trazer que isso é um problema do casal, né, principalmente, não é um problema da mulher ou do homem. E eu acho que, assim, hoje existe uma mudança muito grande em relação à constituição familiar. Mas dificilmente o casal não quer filhos, né? E a partir do momento, então, que você procura engravidar e tem a dificuldade, isso então desestrutura o casal. Sim. E eu acho que essa, não sei se vergonha seria a palavra, mas vou usar vergonha, de expor pra família, de expor pros amigos, como se alguém fosse apontar o dedo que tem um problema ali, acaba gerando ansiedade e dificultando mais o processo, né? Muito, muito. Isso é um ponto assim, importante que você toca, porque a gente sabe que a partir do momento que o casal se fecha, ou mesmo o marido se fecha, a mulher se fecha, e principalmente então quando o problema é masculino, aí então o negócio fica mais difícil de lidar. Porque o homem ele acha que a fertilidade está ligada com a virilidade, e não tem nada a ver. Então ele começa a se cobrar, e nessa cobrança, e a família cobrando também, os amigos cobrando, né? Fala assim, ó, poxa, não tem filho ainda, quando que vai vir um filho? E o casal vai se fechando cada vez mais. Inclusive até do contato social. Né? Além do contato familiar, o contato social. E é difícil, né, uma vida dessa forma, né? Sim. Mas, doutor, o que te levou para a medicina, e principalmente para essa área da fertilidade, da obstetrícia ali?
Qual foi o caminho, a sua trajetória até chegar aí? Eu acho que assim, Deus vai colocando as coisas no meu caminho. Eu tenho que agradecer muito, porque eu imagino eu falar que no sul de Minas, eu sou de Santa de Sapucaí, uma cidadezinha pequena, e estaria trabalhando com reprodução humana. Ele falou, pô, reprodução humana é para grande centro, para você trabalhando lá nas capitais, né? E eu trabalhei a vida inteira com obstetrícia. Quando eu terminei a faculdade, obstetrícia é a minha vida, adoro obstetrícia. Mas obstetrícia, eu falo assim, ela tem um prazo de validade. Você chega uma hora, você não dá conta mais de dar plantão, trabalhar de madrugada, né, de segunda a segunda. Então, eu projetei a minha vida para poder chegar numa certa etapa, deixar a obstetrícia de lado e me dedicar a outra coisa. E a reprodução não era o que eu procurei. Na verdade, eu estava numa outra linha de estudo, de uma outra segunda residência, e na última hora eu perdi a vaga da residência para outra pessoa. Aí eu perdi a vaga, eu estava indo para a Unicamp e perdi essa vaga. Falei, putz, preparei 2 anos para estudar, para mudar a minha vida, né? Minha mulher também é médica, primeiro ela fez as mudanças dela, falei, depois eu vou para a minha parte da mudança. E um dia eu estava lá no computador, olhando ali, de repente eu vi lá uma pós-graduação em reprodução humana. Falei, gente, eu estou precisando atualizar em hormônio. O hormônio mudou tanta coisa, eu acho que tem tanta coisa nova aí. Eu vou fazer a pós-graduação em reprodução, mas por conta de trabalhar com a questão hormonal. Nunca imaginei. Olha, fiz a pós-graduação, falei, Deus colocou no meu caminho as coisas na hora certa. Fiz 1 ano, fiz 2 anos. No serviço que eu fiz a pós-graduação, eu acabei ficando trabalhando como assistente e foi indo, foi indo. 2008 até hoje, já são muitos anos, né, na reprodução. Então, e eu trouxe muita coisa para o sul de Minas, porque para o interior. Isso é um outro ponto também importante, que o paciente, ele acha que a questão é só para a cidade grande, só profissional que ele vai encontrar capacidade na cidade grande, não é. Então, quando eu comecei a trabalhar, levando com outros olhos, os colegas começaram a ver o trabalho, tudo, que eu comecei a receber os pacientes e começou o trabalho a dar certo, né? Porque é muito gratificante quando dá certo. A gente chora junto também quando não dá. Né? Não deu certo, a gente não é Deus, a gente sabe, conversa com o casal, fala, olha, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos correr atrás. E aí depois, hoje, eu me dedico mais à questão da reprodução assistida e à questão de graduação, que eu sou professor também em faculdade. Então, como seria esse procedimento de reprodução assistida, de fertilização, para um casal que está, tipo assim, não está conseguindo ter filhos ali? Primeiro assim, olha, a gente tem que caracterizar o que é uma infertilidade. A infertilidade é o casal que está tentando engravidar há 1 ano e não consegue. 1 ano, se não engravidou, porque alguma coisa está errada. Hoje a gente sabe que a incidência é de 15% a 20% de infertilidade. Isso nos países já com uma estrutura de saúde pública melhor. Em países de baixa renda, em países com mais dificuldades, até de acesso na saúde, isso vai para 30%. Nossa. Mas no nosso país a gente pode lidar para vocês em torno de 20%. Então, 1 ano tentando engravidar não consegue, aí ele tem que procurar ajuda e ver o que está acontecendo. E a consulta, gente, tem que ser o casal. Não é problema da mulher, não é problema do homem, é um problema do casal. Eu gosto muito quando o casal vai junto, eu até peço para o marido ir junto, e aí a gente começa a investigar, né? Investiga do lado do homem, investiga do lado da mulher, e a partir do momento que você tem um diagnóstico, aí você vai procurar um tratamento. A reprodução assistida, ela divide em 2 patamares de tratamento. A alta complexidade e a baixa complexidade. A baixa complexidade, ela divide em 2 ainda. O que é o tratamento da baixa complexidade? Eu posso fazer uma indução da ovulação da paciente. Vamos dar um exemplo, então, muito comum. A paciente não ovula, ela tem a síndrome de ovário policístico, essa é a causa. Da causa feminina, a mais comum que tem. Você dá uma medicação para a paciente, para quebrar esse eixo dela não ovular. Você faz um rastreamento da ovulação com ultrassom. Então, eu sei o dia e a hora que essa paciente vai estar ovulando. Se o remédio também não fez efeito, eu sei, tá? Para a gente fazer uma mudança. E aí a gente orienta o casal a ter o coito programado, ter a relação programada. Fala, olha, você vai ovular tal hora, tal dia, então você vai ter a relação nesse processo. É bom que não tem desculpa, né? Ó, o doutor mandou, tá na receita, não vem com dor de cabeça. Trabalho de casa. Dever de casa é esse. E a segunda parte do tratamento, aí o problema já é um pouquinho mais complexo, né? Depende do problema se é masculino ou feminino, você faz a inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina, você também dá o medicamento para a paciente, estimula a ovulação dela.
Só que no dia e na hora adequada que ela está ovulando, nós fazemos um preparo seminal, eu ajusto aquele sêmen, separo só os melhores e através de um catéter eu coloco esse material no fundo do útero da mulher, no exame ginecológico. Então o sêmen, né, preparado, aquele sêmen selecionado, ele vai então do fundo do útero até a trompa, porque a fecundação ocorre na trompa, no terço distal da trompa. Então nós estamos dando uma ajuda no processo, no caminhar do espermatozoide. Então eu tenho os pontos onde é indicada a inseminação. E o terceiro patamar, aí é a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, como o próprio nome fala, você está fazendo o processo, você está fazendo o bebê no laboratório. A paciente ela toma uma quantidade muito maior de medicamento, estimula muito mais esse ovário. Tá? A gente acompanha com ultrassom, sempre é importante acompanhar o ultrassom, independente do nível de tratamento. E só que no dia que esse folículo dela está no tamanho que ela vai ovular, aí nós coletamos esses óvulos. A paciente ela é feita uma anestesia venosa, porque o procedimento ele dói. Através de um ultrassom via vaginal, a gente vai lá no útero, vai lá no ovário e aspira os folículos. Esse material aspirado eu entrego para a embriologista, eu entrego no laboratório, ela vai avaliar, ela vai ver lá onde tem os óvulos, vai separar os óvulos, ver quais óvulos estão maduros, e aí fertiliza com o espermatozoide do parceiro da paciente. Tem as técnicas de fertilização, né? Hoje a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática mais comum, e aí forma o embrião. Esse embrião ele é acompanhado, a evolução dele, entre 3 a 5 dias, nós transferimos esse embrião para dentro do útero da paciente. Entendeu? Então, é importante você ter o diagnóstico para você indicar qual tratamento vai ser feito. Entendi. Não tem jeito de você ficar de orelhada, vai tomar remédio para ovulação, como a gente vê muito aí no dia a dia, paciente tomando remédio, fala assim, daqui 1 ano você volta grávida, daqui 2 anos você volta grávida. E um problema é sério, porque cada vez que vai passando, com o tempo vai passando, vai piorando o processo. Uhum. E ainda tem muitos mitos sobre a questão da fertilidade, né? Tipo assim, que o problema da fertilidade está ligado só à questão feminina, né? Ou então é uma questão ali da mulher em si. E assim, não é essa a realidade, né? Tem muitos outros fatores. É onde eu falei para você, né? Do ponto da gente trazer o casal para sentar com a gente na mesa, igual a gente está aqui, é para ter essa conversa, é explicar, é orientar. Não pode jogar a culpa na mulher. Olha para você ver. Se a gente for colocar a questão do 100%, 40% é causa feminina. Quanto que você imagina a causa masculina? 60% a restante. 40%. De igual para a mulher. 10% é causa dos dois e 10% às vezes a gente não consegue chegar num diagnóstico final. Causa dos dois seria incompatibilidade? Não, causa dos dois, assim, ela tem um problema feminino da infertilidade, o marido também tem. Os dois têm um problema. Você entendeu? Então, de repente, ela tem um problema na trompa e o marido tem um problema na contagem do espermatozoide. Então, é o problema dos dois. Entendi. Então, agora você pensar que 40% é causa masculina, feminina e 40% é causa masculina, é de igual para igual. Não tem essa que o problema é seu, o problema é dos dois. E se o casal está junto nessa, aquela questão do casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença tem que estar junto. A constituição familiar, o filho é para os dois. Sim. Não é uma questão de só um e jogar a culpa só no. Infelizmente, não é o caso nosso aqui no Brasil, mas existem culturas onde a mulher é só estigmatizada por conta disso, né? Sim. Eu estava vendo muita série de época, assim, a gente via muito esse preconceito, tipo assim, naquela época, né, de mulher que não dava o filho, não sei o quê. Que a mulher era seca, né? Que não era uma árvore que não dava fruto, né? E quais são, assim, as maiores causas de infertilidade masculina? O que gera essa infertilidade masculina? Então, olha, o homem ele tem até uma condição um pouco diferente da mulher. Isso é até importante para a gente orientar o casal, orientar as pessoas, né? O homem, o testículo do homem, ele tem o que a gente chama de espermatogênese. Ele produz espermatozoide a vida inteira. É lógico que chega numa certa etapa da vida do homem, dependendo da sua estilo de vida, da sua alimentação, esse sêmen, esse espermatozoide, em qualidade e quantidade, ele piora. Agora a mulher não. A mulher, gente, eu brinco assim, eu acho que Deus na hora que foi fazer a mulher, ele estava de mau humor, alguma coisinha lá, falou para a mulher, falou assim, olha, você vai ter a sua fertilidade finita. E a mulher acontece isso, né? Então, a mulher, ela tem prazo de validade.
Infelizmente, a gente tem que falar isso, né? A realidade é essa. Você protelou a sua gravidez, protelou a constituição familiar, você pode chegar uma hora que você já não vai ter óvulo mais, você não vai ter óvulo em quantidade e até em qualidade, que é pior. Né? Então, esse é um processo muito importante da gente falar para o casal assim, olha, não protele, não demore, está na hora de você buscar um diagnóstico e uma conduta. Agora, a causa mais comum da infertilidade masculina dentro desse processo da espermatogênese é varizes do testículo. A gente chama isso de varicocele. O espermatozoide, para ele ser formado, ele tem que ser naquela área do testículo, onde a gente chama de espermatogônia, aquela célula inicial, ela tem que ser bem nutrida, ela tem que ser bem oxigenada. Então, por exemplo, se você bebe, se você fuma, se você é obeso, se você tem uma qualidade ruim, anabolizante. Então, você acaba detonando a produção de espermatozoide. Então, podemos tocar nesse assunto do anabolizante? Sim. Isso é uma coisa importante, porque o jovem acha que nada vai ser prejudicial. Para produzir o espermatozoide, o que eu preciso? Eu preciso da testosterona que o meu organismo produz. A gente chama isso de testosterona endógena. Quando eu faço uso da testosterona exógena, o anabolizante está nesse grupo, ele bloqueia a testosterona sua. E a partir do momento que ele bloqueia a testosterona sua, não se produz espermatozoide. Então, teoricamente, o anabolizante é um anticoncepcional masculino. Só que o que acontece? O tempo de uso e a maneira como você está usando pode levar a uma atrofia testicular irreversível. E até a quantidade, né? Começa pela quantidade e qualidade. Aquele negócio é morra abaixo. Chega numa certa hora que zera, não tem mais nada. E se você usa o anabolizante muito tempo, você não consegue reverter esse quadro. Porque o testículo, essas células que tem lá no espermatozoide, elas atrofiam. Nossa Senhora. Mas tipo assim, é isso para quem faz uso abusivo ou quem faz para reposição hormonal? Tipo não. Assim. O homem que faz reposição hormonal, ele tem algum problema endócrino ou algum problema hormonal que ele está sendo acompanhado, geralmente por um especialista ou endocrinologista, que ele não está usando a testosterona, ele está usando outros hormônios. É muito difícil a gente ter necessidade de repor testosterona. Tá? O que você faz, às vezes, é você mudar muitas coisas, usar medicamento, para estimular o organismo seu a produzir a sua testosterona. Então, eu dou uma medicação para forçar ele a produzir mais testosterona. Se eu repor testosterona, aí não tem jeito. Doutor, e o uso do anabolizante causa, né? Tanto para o homem quanto para a mulher? Quanto para a mulher, né? O anabolizante, por exemplo, é do lado da mulher, né? Você está usando o anabolizante, a testosterona. O que a testosterona vai fazer para a mulher? Ela vai levar um hormônio masculino dentro do organismo dela. Ele vai fazer um bloqueio do hormônio dela, né? O bloqueio do estrógeno, o bloqueio da progesterona, faz um bloqueio nesse sentido e a testosterona ela vai sobrepondo. Lógico que você vai falar assim, nossa, mas a testosterona, ela não é boa, ela não ajuda? Sim. Você vê que a testosterona, o pessoal vai para academia, usa aí para poder massa muscular, um monte de coisa, mas para a mulher também ela vai dar androgenismo. Pelos, né? Então a gente vai ter várias alterações aí dentro do organismo da mulher. A voz grossa. Isso mesmo. Você percebe, a gente que é profissional, você percebe uma pessoa, uma mulher que está usando testosterona. Ela chegou no consultório, começou a conversar, ou então no local social, uma festa, um evento, você olha, você percebe. É diferente o hormônio quando a mulher tem natural de quando é induzido? Totalmente diferente, né? Sem contar que essa diferença também é na purificação desse hormônio. Né? Então é uma coisa mais natural sua, da produção sua, que vai trazer seu benefício. E está na quantidade própria. É lógico, como ele falou, né? Mas de repente eu estou com um distúrbio hormonal que eu preciso usar. Olha, vamos procurar um profissional adequado que entenda disso, que vai falar disso. Sim, sim. Doutor, a infertilidade, né? A infertilidade no casal. A fertilização in vitro é somente um dos meios de tratamento. Quais os outros tipos, assim, para quem está começando? Fala assim, eu estou 1 ano, não consigo engravidar. Qual que é o meio? O que ele precisa ter primeiramente? A primeira coisa é a gente fazer uma investigação desse casal, né? Então, como eu falei para vocês, tem a questão masculina e feminina. Um homem é muito simples. O homem vai lá, faz o espermograma. Através do espermograma eu consigo saber, olha, a sua fertilidade está boa, a sua fertilidade não está boa. Ontem mesmo eu atendi um casal, que o casal está 2 anos aí pipocando, rodando, e não tinha sido pedido no espermograma para o homem.
Há 2 anos ela passou por procedimento cirúrgico já, um monte de coisa, e ele fez o espermograma totalmente alterado. Ele virou assim, poxa vida, doutor, nenhum médico falou para mim que a parte masculina é a última coisa que vai ser investigada. Falei, gente, está precisando também esse médico atualizar. Né? Então, você faz o espermograma e você vai fazer um perfil hormonal da paciente, você vai fazer um ultrassom da paciente e depois a gente vai fazer uma avaliação do útero e da trompa. Porque, como eu falei para vocês, né, a fecundação ela ocorre na trompa. É a mesma coisa de você estar numa rua. Tem uma ponte ali, né? O óvulo está de um lado, o espermatozoide está do outro e a ponte está entre eles. O encontro tem que ser na ponte. Se essa ponte, por exemplo, destruir e não tiver, o espermatozoide vai ficar de um lado e o óvulo do outro não vai ter. Então, a partir do momento que a gente vê qual que é o problema da infertilidade, é que nós vamos indicar. Olha, a paciente, o casal foi lá no médico, é especialista, né, em reprodução assistida, é só para fazer reprodução? Não. É só para fazer fertilização? Não. O que eu quero é que o que a gente quer é reverter a fertilidade para esse casal engravidar espontaneamente. Sem contar que a questão de custo, né? Os procedimentos são caros, não são baratos. Então, é mais fácil, mais barato engravidar de uma forma mais simples. Sim. É o que a gente quer. O profissional quer buscar a reversão da fertilidade, da infertilidade. Para os casos que não são reversíveis, a barriga de aluguel ela é liberada no Brasil? Vamos usar um termo correto, então, útero de substituição. O termo no passado foi usado isso, barriga de aluguel. Quando você fala em alguma coisa de aluguel, é como se você estivesse pagando alguma coisa em cima disso aí, uma troca financeira. Isso não é permitido no Brasil. Agora, o útero de substituição ou a barriga solidária, ela é sim permitida. Então, vamos dizer que você, por uma infelicidade da vida, teve um problema que você retirou seu útero. E você ficou com seus ovários, mas você quer um filho biológico seu. Coleta os seus óvulos, fertiliza com o espermatozoide do seu marido e vamos achar na sua família um parente até em 4º grau que seja o seu útero solidário. A sua barriga tem que ser na família? Tem que ser da família. Então, a gente fala que parente até 4º grau, o que é? Mãe, irmã, tia, avó, prima. Tanto do lado do marido quanto do seu lado. A partir do momento que você fala assim, olha, eu não tenho ninguém na minha família que seja possível fazer para mim a minha substituição da gestação. Aí a gente tem que pedir uma autorização para o Conselho Regional de Medicina, explicar o fato, relatar, para ele nos autorizar. Olha, uma amiga minha quer ser meu útero de substituição. Aí ele autoriza. Certo. Então é um procedimento todo burocrático ali para a gente conseguir essa... E mesmo que for da família, precisa dessa autorização? Não, aí é um família, termo interno? É um termo interno dentro do processo, né? É um termo de consentimento livre esclarecido que o paciente assina, a pessoa que for útero de substituição vai assinar, ela vai passar por uma avaliação do psicólogo, existem uns trâmites que a gente faz, mas é tudo na clínica, nada de envolver advogado, nada de envolver o Conselho de Medicina. Entendi. Tá? O senhor já presenciou algum problema nesse útero de substituição, da pessoa aceitar tudo e na hora final não querer entregar o bebê ou criar um... Não, criar aquele, né, vínculo. O filho é meu, né? Então, justamente a regra é para ser alguém da família, porque existe o laço afetivo antes de mais nada. Então, a questão entre o laço afetivo é muito mais importante. Então, quando entra algumas pessoas de fora, você perde esse laço. E grande parte das vezes o útero de substituição é a mãe ou a irmã. Eu vou falar para você que todos os casos que eu fiz foi a mãe ou foi a irmã. Nossa, a mãe eu nunca tinha pensado. Pode. Sim, você imaginar uma mulher com 50, 60 anos, ela pode gestar. Eu consigo, se ela tiver o útero, se ela tiver uma boa saúde, eu consigo reverter o quadro dela para ela poder gestar essa criança. Você vai preparar essa mulher. Eu vou preparar esse útero dessa paciente e preparar o organismo dela também. E o acompanhamento psicológico é importante nesse período. Primeiro, para a gente ter essa autorização, desculpa, eu preciso de uma avaliação psicológica do casal, mesmo do casal que for do útero de substituição. O marido da paciente, aquela coisa toda. Deu tudo ok, aí a gente passa por processo, mas depois, durante a gravidez, não tem nenhuma repercussão. Na hora que essa criança nasce, já sai documentado que essa criança é da mãe que doou o óvulo do casal e não da que foi útero de substituição. E a amamentação? A gente suprime a amamentação da que foi útero de substituição e dá medicamento para estimular a lactação da paciente. Eu consigo, com medicamento, estimular para a paciente, a criança vai sugando, a gente vai usando algumas medicações, ela pode amamentar.
Ela consegue amamentar mês sem ter gerado? Mesmo sem ter gerado. Meu Deus! Essa eu não sabia. Consegue. Também não. Existe um hormônio que cria chama... vínculo, né? Porque eu não tenho filhos, mas os relatos que eu já ouvi é que a amamentação é um vínculo muito grande da mãe com a criança. E a gente tem outras situações, né? A gente está falando a respeito do útero de substituição. Então, vou jogar mais lenha aqui na fogueira. Hoje nós temos as relações homoafetivas, que é permitido também por lei. Então, por exemplo, 2 homens que precisam de um útero também para poder engravidar, tá? Então, tem o homoafetivo feminino já mais tranquilo. Mas voltando à sua história da amamentação, o que faz a amamentação é um hormônio que chama prolactina. A partir do momento que eu dou o medicamento, que o efeito colateral dele é aumentar a prolactina, eu consigo que essa mulher produza prolactina. Na hora que a criança suga, que ela vai no bico do seio, a sucção também faz com que estimule a produção de uma outra substância que ajuda na produção do leite também. Bacana. E no caso do relacionamento homoafetivo que você comentou, teria que ter uma doação de óvulo. Essa doação de óvulo tem que ser da família também? A doação de óvulo, assim, eu falo que o Brasil é um dos países que tem as regras da reprodução assistida mais abertas. A doação de óvulo, mas nós não temos no Brasil um banco de óvulo como tem banco de sêmen. Então, se o casal, por exemplo, o marido fazospérmico não tem sêmen e ele precisa de um sêmen de doador, existe banco de sêmen do Brasil, banco de sêmen internacional. O Brasil não permite ainda banco de óvulos, a gente espera que isso mude. O que acontece quando a paciente ela precisa de um óvulo doado? Olha, eu fiz uma menopausa precoce e eu não consigo mais gestar, ou então eu resolvi ter filhos mais tarde, agora é o meu momento da vida que eu quero engravidar e não tenho possibilidade. Então você recorre a um óvulo. A clínica ela vai buscar para você uma doadora anônima no perfil seu. Tipo sanguíneo, cor dos olhos, cor da pele, você entendeu? Então, a clínica ela vai ajustar uma doadora para você. A paciente que vai receber o óvulo não pode ter vínculo financeiro, mas ela acaba custeando o tratamento da paciente que vai doar. Então, é uma troca que é permitida pelo Conselho de Medicina. Uma paciente vai estar tendo um benefício e vai ser entre elas. A nova regra mudou também agora, permitindo a doação de óvulos familiar. Então, se você falar assim, olha, eu preciso de óvulo, a minha irmã quer doar óvulo para mim, o óvulo pode ir até 4º grau da mesma forma. Irmã, mãe, tia, você entendeu? Então, mas aí o que vai acontecer? O casal tem que passar também por avaliação psicológica, tem que passar por avaliação de tudo. Porque você doar um óvulo, esse vínculo vai ser um vínculo maior do que você está temporariamente cedendo o seu útero. Então, a gente tem que ter o casal sim, muito bem estruturado, porque você pega um óvulo da sua irmã, fertiliza com o espermatozoide do seu marido, você vai gestar um filho, aquele casal vai ficar com a cabeça, às vezes, um pouco perdida. Né? Então, tem que estar muito bem estruturado. Pode gerar uma complicação familiar. No caso, se tiver uma doação de óvulo, essa fecundação tem que ser in vitro? In vitro. Fecundação in vitro. Não tem como inseminação, não tem como nada, porque eu vou ter que fazer tudo fora do laboratório. Certo. No laboratório. O custo do tratamento é alto, né, doutor? Infelizmente, sabe, Tetê, assim, isso é uma das falhas também do Brasil. O Brasil ele não tem cobertura por plano de saúde, ele não tem cobertura pela saúde pública, o procedimento ele é feito todo particular. A minha tese de doutorado ela é baseada nisso. Né? Eu faço doutorado em bioética e na Universidade do Porto. Eu falo realmente sobre a justiça em relação a essa desigualdade de acesso à reprodução assistida. Né? É um parâmetro realmente divisor de águas, porque muitos casais às vezes precisam fazer o tratamento e não têm condição financeira. Porque o tratamento é caro, barateou muito hoje, mas mesmo assim fica muito fora às vezes o orçamento do casal. Em alguns países da Europa, tudo você consegue. Né? O país ele custeia uma parte do tratamento, custeia tudo, custeia um ciclo. Tá? Então, a gente espera que o Brasil, no futuro, isso possa mudar. Por quê? A infertilidade, ela é uma doença. Quando a gente fala que é uma doença, o que é? A Organização Mundial de Saúde, né, como que eu falo assim, o pessoal que faz os controles disso, ele tem um código das doenças. Então, a partir do momento que essa doença é codificada, eu usei um termo errado, né? A partir do momento que uma patologia é codificada, ela virou uma doença, isso tem um código.
Então, a infertilidade, ela tem uma codificação igual pressão alta, igual todos os outros problemas. Tá? Um CID, é o Código Internacional da Doença. E a Organização Mundial de Saúde, para você ter uma ideia, ela hoje considera a infertilidade como problema de saúde pública mundial. Você entendeu? Então, a partir disso, os nossos dirigentes teriam que tentar outros olhos por conta disso. Não é porque o casal não está conseguindo ter filho que isso não vai ser um problema. É um problema para o casal. A constituição familiar é uma coisa importante. Porque você é hipertenso, você recebe um tratamento e eu tenho um problema de fertilidade, não tenho, porque isso é uma doença. Então, a gente espera que no futuro isso tenha uma mudança. Mas é um tratamento caro, porque a fertilização, as medicações são caras, são medicações importadas, o custo de você manter um laboratório é caro, né? Todos os protocolos que têm que ser feitos dentro do laboratório, isso não é barato. Mas tem algum programa de desconto que possa estar ajudando, assim, quem tem interesse em fazer, né? Tem sim. A clínica que eu trabalho em São Paulo, por exemplo, a gente tem um programa que chama Programa Girassol. Ela entra por esse programa, ela vai ver direitinho a respeito de o que ela pode ter desconto disso, porque as clínicas hoje, né, pelo menos a clínica que eu trabalho, ela procura muito ajudar o casal. Tá? Em diminuir os custos, parcelar tratamento, buscar uma maneira que caiba no bolso do casal esse tratamento. Sim. Uma outra maneira de se buscar também diminuição de custo é isso que eu falei para vocês, a questão de doação de óvulos. Como o Brasil ele permite a doação de óvulos, e a gente tem uma fila muito grande de paciente para receber óvulos, porque no Brasil, como eu falei, não tem um banco de óvulos. Então, a partir disso, se você fala assim, olha, eu tenho um problema de infertilidade, eu preciso fazer fertilização, mas a minha irmã ela vai doar óvulo para facilitar uma outra pessoa. Pode ser feito isso? Pode. Entendeu? Então, isso acaba custeando o tratamento do casal. Que bom. E... Seria, tipo, uma troca? Troca. Não vai vir para mim o óvulo dela, mas eu estou deixando disponível. Mas a paciente que vai receber o óvulo dela vai ajudar no seu tratamento. Ah, tá. Você entendeu? Entendi. É uma troca porque é anônimo. Você vai fazer uma doação anônima. Você não sabe para quem está doando e quem está doando não sabe quem está recebendo. Tá? Então, você ajude uma paciente e ela vai ajudar você financeiramente no custo do seu tratamento. Caramba, que interessante isso. Eu fiquei com uma dúvida técnica. No caso do banco de esperma que já existe. Isso. Você fez a doação e alguém um dia utilizou. Querendo ou não, você vai ter um filho no mundo. Você vai ter o seu material biológico distribuído aí pelo mundo. Isso pode voltar algum dia a pessoa procurando DNA, alguma coisa assim? Não. O Brasil, por ser anônimo, quando você faz a doação, tanto do óvulo quanto do sêmen, você não tem essa abertura de ter acesso a quem foi o doador. Os Estados Unidos você tem. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que buscam sêmen de doador dos Estados Unidos, porque já vem lá o book do doador todo. Que é aquelas desde coisas de foto, filme, tudo. Portfólio. Na verdade, isso é um portfólio. Só que o sêmen do exterior importado é muito caro. Para você ter acesso a isso é muito caro também. Então, acaba restringindo muito também a busca pelo sêmen do exterior. Então, lá é permitido você escolher quais são as características? Tudo. E se você quiser um sêmen dos Estados Unidos, você pode trazer. Você entra no site, se informa, vê. Lógico que isso tem que ser através de clínica, né? Fala, olha, eu quero o doador lá do banco de sêmen tal, esse doador assim. Você vai comprar esse sêmen. Meu Deus. E qual é a melhor idade, assim, como você disse, que envelhece, né? Envelhece. A mulher envelhece. Qual a melhor idade para gerar a maior quantidade, né, de óvulos, assim, para a mulher? Para ela ter uma noção, né, a faixa etária que ela possa estar... Nossa, Tetê, essa pergunta sua é fantástica, porque o que a gente fala? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a mulher está protelando a gravidez, está deixando para mais tarde. Ela quer primeiro se estabilizar profissionalmente, ela quer primeiro o relacionamento dela tá bem, mas na hora que ela olha ali o reloginho dela, já passou. O ideal é que a paciente engravide ou tenha os seus óvulos guardados, é um outro ponto importante, até os 35 anos. A partir dos 35 anos, nós sabemos que a quantidade começa a diminuir e a qualidade também. Não que uma mulher de 40 anos não possa engravidar, mas a chance dela de 40 anos vai ser muito menor que 35.
Tá? Então, mulherada, vocês que não têm pretensão de ter filho logo, pode congelar seu óvulo também, é uma outra opção. Olha, eu quero ter filho daqui a 10 anos. Vai lá, congela os seus ovos, daí a 10 anos você pega esses ovos, fertiliza com o espermatozoide do seu parceiro e aí você pode gestar. É porque também é feito todo um processo, né? Você colhe os óvulos, ele vai para análise para ver o que é bom, o que não é. Isso. E tem uma quantidade, né? Cada faixa etária tem uma quantidade de óvulo que a mulher produz, é isso? Isso. A gente fala que isso é reserva ovariana, né? A primeira coisa que uma paciente vai procurar, que ela está na dúvida de como que está a questão dos óvulos dela, é a gente fazer uma avaliação da reserva ovariana. Tanto através de exame de laboratório quanto ultrassom. Então, a gente vai fazer essa reserva ovariana e aí a gente vai propor, então, olha, eu estou com 35 anos, eu acho que em 10 anos eu não vou poder engravidar. Então, qual que é o meu projeto? O meu projeto é congelar os ovos. O projeto do congelamento dos ovos é o mesmo da fertilização, só que ele para num ponto. Você vai tomar uma medicação, vai estimular o seu ovário a produzir a maior quantidade possível de folículos. No dia certo, nós vamos lá, aspiramos esses folículos e vamos analisar quais folículos têm óvulos e quais óvulos estão bons para ser congelado. São congelados os óvulos bons viáveis, tá? Olha, eu congelei, mas veio muito pouco, porque a minha reserva já não está boa. Faz um segundo ciclo para congelar mais, se precisar um terceiro ciclo para congelar mais. O ideal é que a paciente tenha pelo menos uns 15 ovos guardados. Esse óvulo foi guardado com 35 anos, ele vai ser utilizado com 40, com 45, é óvulos de 35 anos. Eu não tenho tantas doenças genéticas, né, nesses óvulos que são ainda saudáveis, são ainda mais novos. E na implantação dos óvulos lá, né? Quantos que pode ser implantados por procedimento? Então, aí é o seguinte, então você congelou o óvulo e guardou. Ou então você foi até o final da fertilização, fertilizou esses óvulos com o espermatozoide do seu parceiro. Aí quantos embriões você pode transferir? Tá? E existe uma regra também pelo Conselho Federal de Medicina que a gente tem que seguir. Eu não posso, como era no passado, chegava lá e implantava 4 embriões, 5 embriões. Por quê? A gente sabe que a gravidez gemelar, trigemelar, risco de parto prematuro, risco de complicações, né, tanto da gravidez quanto do bebê. Então, hoje, a regra nossa é transferir no máximo até 2. Existe uma possibilidade de transferência de 3, mas é uma possibilidade muito peculiar, quando a gente transfere embrião do terceiro dia ainda de vida e a paciente ela tem já uma idade mais avançada. Então, esses embriões, grande parte das vezes, não são embriões, um acaba ajudando o outro, mas não tem a possibilidade de uma gravidez trigêmea, é muito pouco. Mas a regra nossa hoje é 1 ou 2. É porque, assim, não é porque você implantou 3 embriões que vão gerar 3 fetos. Né? Aí vai todo no processo, que aí vai ver qual que vai ser fecundado, isso? Na verdade, assim, vamos pensar então do terceiro, né? Eu tenho um embrião em vida em D3, o que é em D3? O embrião está na fase de clivagem ainda. Ele pode ser transferido em blastocisto, que é a fase do 5º dia. Quando eu transfiro um blastocisto na fase do 5º dia, esse embrião ele tem mais chance de engravidar. Entendeu? Um blastocisto, um embrião em D3 é menos chance. Quando é em D3 e uma paciente, por exemplo, de 40 anos, eu sei que esses 3 embriões para uma paciente de 40 anos, alguns desses embriões não vão fecundar, não vão implantar, porque não vão ser embriões geneticamente saudáveis. Então, aí você transfere 3 para engravidar de 1, ou às vezes para não engravidar de nenhum. Mas a chance de 2 é muito pequena e de 3 é muito pequena ainda da gravidez em frente com 3. E nesse processo, há alguma possibilidade de vir alguma gestação com uma má formação ou algum problema com o feto? Vocês estão aprofundando, hein? Legal, não, que bom. Eu acho isso muito importante também. Isso também a medicina te dá um recurso hoje de você fazer um estudo genético desse embrião. O embrião, quando ele está no 5º dia, que a gente chama da fase blastocisto, eu vou lá no embrião, como se fosse isso aqui, né? Eu vou lá no embrião, eu vejo onde que vai ser a placenta. Aí lá na placenta eu faço uma biópsia dessa placenta. Esse material eu mando para exame, faz um estudo genético daquele embrião. O embrião é congelado naquele dia, eu não transfiro ele, faz um estudo genético do embrião, eu tenho um painel genético das doenças genéticas desse embrião. E aí eu passo essa transferência de um embrião que é geneticamente saudável.
nós temos as indicações disso, né? Paciente mais de 38 anos, as mulheres, os homens também de mais idade, problemas masculinos graves de infertilidade, por quê? O embrião formado é 50% espermatozoide, 50% óvulo. Então, tem as indicações médicas que a gente indica o estudo genético. Por quê? É um estudo que é pago e é um outro custo para o paciente. Então, a gente não vai fazendo estudo genético para todo mundo. Porque geralmente quem opta, né, ou quem está com essa infertilidade já está numa idade mais avançada. E como todo mundo sabe, gera lá os transtornos de uma gravidez, né, já mais avançada. Por isso foi minha dúvida. Então, o que a gente quer é que a paciente esteja grávida, que essa paciente esteja gerando uma criança saudável e que ela tenha um bebê em casa bom, saudável. Não adianta nada eu transferir um embrião que ele geneticamente não é saudável, ela não vai engravidar, vai abortar, ela vai engravidar, vai chegar no final da gravidez, ela pode perder esse bebê, um monte de coisa. Então, existem as indicações para a gente fazer o estudo genético. Sim. E hoje é muito comum a gente fazer, viu? Justamente por causa disso, né? Sim. As mulheres estão esperando mais tarde para engravidar e as dificuldades são maiores. Eu falo assim, a infertilidade, eu vou falar por mim agora, né? Porque eu fiz tratamento com o doutor e a gente já estava lá há 10 anos, né? A gente já vinha tentando, acho que uns 5, a engravidar e a gente não conseguia. Aí, como falou, a indução de ovulação, né? A médica fez lá todo o tratamento. Ela falou assim, não dá mais. Então, você vai ter que procurar, né, um especialista. Aí a gente foi buscar. Aí a gente chegou até o Dr. Drauzio, que foi assim, nossa, maravilhoso, uma equipe maravilhosa, Dr. Drauzio, nossa, não tem palavras. Obrigado. Porque você se sente muito acolhido, muito à vontade, e isso é muito importante nessa fase. Porque você já chega lá cheio de grilos. Nossa, será que vai? Será que não vai? O que acontece? E se culpando, né? Se culpando, a gente já vem com aquela culpa, será que a culpa é dele, é minha? O que acontece, né? E eles acolhem muito bem tudo isso. Então, o que aconteceu? Eu vou dar o meu testemunho agora, que é assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu tive, né, o meu primeiro filho, ele tem 26 anos hoje. Então, eu fiz uma cesariana e isso também pode vir a acarretar o problema nas trompas, né, doutor? Isso. Que gera a causa da infertilidade. Eu fiz todo um processo, aí eu fui no doutor Drauzio, ele fez todos os exames. O que aconteceu? Ele detectou que tinha uma trompa doente e que eu havia que retirar aquela trompa, porque senão não teria uma possibilidade, não é isso, doutor? Isso mesmo. Aí eu fiz a retirada de uma trompa, eu fiquei com outra, uma que estava doente e a outra que não estava 100%, mas também não prejudicaria. É onde a gente buscou, como eu falei no começo, reverter a fertilidade. Sim, né? E aí a gente começou todo o tratamento. Aí eu já tomava metformina na época, e tem medicamentos que bloqueiam isso, né, doutor? Então é muito importante você fazer todo o mapa da pessoa, que foi o que aconteceu. Ele falou assim, você chega lá, você vai contar toda a sua trajetória, toda a sua história, toda a sua vida, para ter aquela análise de qual o melhor tratamento a seguir, né? Não é que você vai procurar e já vai falar assim, não, eu vou fazer a fertilização in vitro. Não. Às vezes há meios naturais para se fazer isso, né, doutor? Isso. Então, a importância de se ter um especialista ali. Aí a gente foi, viu que realmente não pela minha idade, né, que eu já não estava lá muito boa, eu engravidei com 37 para 38, eu tive Danilo com 38, e a busca, porque é muito importante para o casal isso, muito importante mesmo. Aí, concluindo, fiz o tratamento, né, a gente lá implantou os embriões, assim, teve muita coisa, por isso que eu falo que a parte psicológica é muito importante. Não fecundou, né, doutor? Foi, assim, muito triste. Não implantou e não foi. Mas, passando-se ali 6 meses, eu consegui engravidar naturalmente. Então, eu falo assim, que Deus é perfeito a todo momento.
que instrui, né? Que dá o dom para o médico, né? De ter esse processo todo para gerar uma vida. Então, toda a vida, eu acho que vem de Deus. E tudo passa por ele. Com certeza. Então, eu falo assim, que se não fosse por esse processo todo que eu passei, hoje eu não teria mais... eu tive mais 3 gestações, né? Depois desse processo. Então, é importante para quem acredite, quer, gente, não deixe ninguém falar que você não pode. Vá atrás, busque. Busque informação. Informação é a coisa mais importante do mundo. E hoje eu tenho o Danilo, que vai fazer 7. Eu tive um aborto e tive mais o Dante. Então, para quem não podia, porque todos os médicos chegavam para mim e falavam assim, você não vai engravidar naturalmente. E hoje eu tenho aí, depois 2 joinhas, minhas preciosidades, que estão lindos, perfeitos e, nossa, arteiros. É tudo. Não, muito, graças a Deus, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por isso, sim, né? Sim. Então, é tudo assim, é uma crença, porque eu tinha alguma coisa comigo, quando não concluiu, o Davidson ficou muito desapontado, tipo assim, porque gera, né? Eu acho que o casal, quando ele parte para fertilização, ele fala assim, o meu bebê está em casa. Sim, a gente acredita que já vai concluir ali, né? E nem bem, sempre não é assim, né? Porque você... É uma coisa tipo assim, agora tentei e acabou. Não é porque você tentou uma vez uma fertilização que não deu que você não tem outros meios. Tem, né, doutor? Tem. O exemplo seu é um exemplo muito vivo das coisas que onde a gente busca dentro da medicina, sim, tentar ajustar, igual você foi lá, fez a cirurgia, retirou a trompa que não estava saudável, a trompa não saudável, ela atrapalha a implantação do bebê e tudo. Mas, ao mesmo tempo, acho que no final das contas a gente acabou indicando a fertilização por questão da idade, né? Falar, não dá para ficar esperando mais 1 ano, 2, sim, o tempo vai correndo. Né? E depois não deu certo, você engravidou espontaneamente, né? Então, Deus sabe surpresa. O momento, a hora certa. Com e certeza. Quantos casos nós não temos de paciente que fez, às vezes, a primeira fertilização, depois engravida espontaneamente. O útero da paciente, quando ele cresce, eu gosto muito de dar um exemplo dessa forma, porque vamos falar igual você tinha lá um processo na trompa, a endometriose, que é uma outra doença da mulher que judia muito do processo da anatomia do útero. Você faz uma fertilização porque aquela trompa lá ela estava não funcionante, aquele útero depois ele vai crescendo, aquelas aderências que tinha em volta do útero, elas se desfazem espontaneamente. E quantas pacientes não engravidam depois da fertilização? Fala assim, olha, a gente até brinca com o paciente, olha, engravidou, fez, o útero seu limpou, na cesariana a gente limpa, dá uma geral ali dentro, sim, e a paciente vai engravida. Porque é todo um processo, né? Tipo assim, é feita a avaliação masculina e a feminina. Uhum. Então, tipo assim, às vezes, como ele falou, 40-40. Às vezes, nem sempre o esperma do parceiro também não tá legal. Com o tratamento, ele fortalece isso, né? E vai fazer o mapa ali todinho de dentro da mulher também, que vai desobstruir, que vai limpar, como ele está falando, né? Às vezes uma endometriose, alguma coisa que vai ali, né, segurando ali que desabrocha. E os fatores masculinos, como que eu falei para vocês no início, né? A qualidade de vida do homem. Quantos homens depois não mudam a vida, né? Diminui cigarro, param mesmo, diminui o álcool, vai fazer uma atividade física, uma alimentação mais balanceada, muda o perfil dele. Então, tem uma época que ele estava com infertilidade, às vezes até grave, e depois a fertilidade ele volta novamente. Sim, sim. A parte psicológica dessa pressão de estar tentando engravidar também, querendo ou não, pode atrapalhar um pouco, né? Muito, sabe? A cobrança, né? Muito. Primeiro do casal, depois vem a família, depois os amigos. Então, tudo isso a pessoa... a cada menstruação da mulher, parece que é um aborto que ela está tendo. Falou assim, olha, esse mês eu queria estar grávida. Atrasou um dia, ela já estou grávida. Uhum. Vem a menstruação no outro dia, aquilo lá é um balde de água fria. Então, o psicológico afeta muito também. A gente pede sempre, sabe? Eu tenho um outro estudo que a gente fez, que a paciente tem a busca da religiosidade por conta do enfrentamento à infertilidade.
Muito Olha, importante. independente de religião, a pessoa se buscar o conhecimento, estar junto com o marido, tudo, buscar um apoio emocional ou mesmo religioso, é muito importante, viu? Faz diferença de você aceitar mais, lidar com esse problema e buscar o enfrentamento de uma forma correta. Sim, eu falo que assim, eu vou deixar um testemunho aqui, Lúcia, para você essa, tá? Eu tô devendo, mas eu falo que assim, quando a gente optou em ter um filho, né? A minha irmã, a Lúcia, ela é evangélica, ela falou assim, Tê, eu preciso que você vá na igreja comigo. Eu falei assim, tá bom, Lúcia, vamos na igreja, tal. Ela falou assim, não, porque o pastor falou, vamos orar e tal. Eu sou católica, ela é evangélica, independente de religião. Isso. Eu acho que a fé é uma e, né, vamos embora. Fui lá, tal. Passou assim, eu já estava no processo, eu acho que passou pouco tempo, aí veio a gravidez, veio a gestação. Aí ela falou assim, é um testemunho, porque, tipo assim, algo dentro de mim sempre falou que ia acontecer, sabe? E mesmo antes eu falava assim, não, já não dá, já faz mais de 10 anos que eu tô tentando, não é para ser e tal, e eu criei aquele bloqueio. A partir do momento que eu fiz a fertilização e que não foi para frente, aí eu falei assim, gente, o que acontece? Eu, dentro de mim, eu sentia que ia acontecer. Aí o Davidson virou para mim e falou assim, Tê, não tem tempo, né? A idade tá chegando, a gente já tentou, tal. Aí eu só virei para ele e falei assim, ó, vai acontecer. Não sei como, mas vai. Aí ele falou assim, ó, eu não tenho mais psicológico para fazer outra fertilização. Porque é complicado, é muito gostoso, gente. A gente fez fora, né, com o Dr. Drauzio. Porque quando você implanta, você tem que fazer um repouso e tal. E daí esse estresse já vem, tipo assim, né? Deslocamento, porque a gente era de outra cidade, aí tudo já causa tudo isso. Mas, assim, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que aquilo ali pode acontecer. Porque se você ficar se auto-bloqueando, não funciona. Não. Então, você tem que falar assim, eu estou preparada, eu quero, eu vou conseguir. E é o que faz funcionar e que faz dar certo. Né? Então, tipo assim, 10 anos é muito tempo se você for parar para pensar, né? E a gente estava ali naquela busca há 5 anos. E depois, gente, foi... depois da fertilização, foi meses. Então, há possibilidades. Para você, mulher que queira engravidar, acredite, busque um profissional, porque dá certo. Sim. Dr. Drauzio, sobre a questão ali do uso de maca peruana e tríbulos para aumento de testosterona, isso pode auxiliar na fertilidade do homem ou não? Pode. Quando eu falei para você que às vezes a gente busca alternativas para você ter uma produção endógena da sua testosterona, é isso. O tríbulos, ele faz essa linha de tratamento para nós. Entendi. Então ele pode ser usado também para aumentar a fertilidade. O senhor também falou sobre a questão do ovário policístico, né? O que gera esse ovário policístico? O que é principalmente essa doença do ovário policístico? Acho que muita gente ouve falar, mas não sabe bem o que é, né? Um ponto muito importante, porque a gente tem uma valorização do diagnóstico de ovário policístico que muitas vezes a paciente não tem. O que a gente fala que leva para nós a questão da infertilidade do ovário? Tem uma doença que chama síndrome do ovário policístico. Ela é uma síndrome metabólica que ela vai ter uma repercussão hormonal muito grande, inclusive vai deixar a paciente no ovular. A paciente ela tem ciclos anovulatórios. A causa da infertilidade feminina mais comum é a síndrome do ovário policístico. Mas não quer dizer que a paciente foi lá, fez um ultrassom e deu lá um ovário de aspecto microcístico que ela tem. Então, eu tenho que fazer uma avaliação detalhada hormonal dessa paciente e chegar num consenso, num diagnóstico que ela tem a síndrome. Aí a gente entra com o tratamento. O tratamento, primeiro, a síndrome do ovário policístico, a paciente tem uma tendência a desenvolver diabetes, ela tem uma dislipidemia, aumento de colesterol, triglicéridos. Grande parte das vezes são pacientes que estão acima do peso. Então, mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação saudável, cortar açúcar, tudo, e as medicações que a gente usa. Então, isso faz com que o ciclo hormonal da paciente mude
e ela automaticamente vai ovular espontaneamente. Caso não, ela não ovulue espontaneamente, eu entro com uma medicação específica para estimular essa ovulação. Entendi. Mas então ele tem um quadro de reversão, ele pode ser Tem. revertido. Na verdade, assim, dentro do processo da infertilidade feminina, é a causa mais comum e a mais fácil de ser lidada também. Então tem um manejo correto que a gente faz de fazer esse tratamento. O que não pode é o que acontece aí no dia a dia, né, dos profissionais que não estão preparados, prescreve a medicação para o paciente, vira as costas e fala assim, volta quando você engravidar. Não é assim. Você tem que acompanhar, você tem que ver se a paciente está ovulando, se ela ovulou, de repente, imagina se essa paciente ovulou 4 óvulos, que ela tem uma chance de gravidez de quadrigêmeos. Ela não pode, então a gente tem que acompanhar corretamente para orientar no processo da ovulação e no processo da relação. E se você usou uma medicação e não deu certo, você tem que mudar o remédio. Olha, não ovulou com esse medicamento, eu vou ter que mudar o medicamento. Entendemos. E a questão do uso prolongado de anticoncepcionais e pílulas do dia seguinte, isso pode também levar a um problema de fertilidade? O anticoncepcional não. O anticoncepcional, o que ele faz? Ele está indo lá no ovário da paciente, ele está substituindo os hormônios, ele é como se ele estivesse deixando o ovário dormente. Então, ele não atrapalha para a gente na questão da fertilidade. Existem algumas doenças, igual a gente está falando assim, do ovário policístico, que se a paciente não quiser engravidar, ela vai tomar anticoncepcional. Ele vai trazer benefício. Agora, diferente da contracepção de emergência pelo dia seguinte. Aquilo lá é o hormônio do mês inteiro que você está tomando uma hora só. Então, você está tomando um caminhão de hormônio que lá vai levar descontrole hormonal seu. Se você usa ele com frequência, aí vai detonar o organismo da mulher. Entendi. Então, na melhor das hipóteses, para quem não quer ter o filho, né, a pílula de anticoncepcional é a mais indicada. É a mais indicada porque ela vai deixar o ovário dela sem trabalhar, ele não trabalhando vai evitar riscos de cistos, a questão do ovário policístico, tudo, então traz muito mais benefício do que malefício. Sim, entendido. Então, para você que está fazendo uso aí de forma errônea, né, que a gente está no balcão da farmácia, a gente vê, toma a pílula de seguinte como bala, vai lá toda semana. Tem gente que toma toda semana. Comprando, né? Então, se você corre o risco, procure um médico de sua confiança, tá? Procure aí alguém para te indicar o melhor anticoncepcional, porque já que você não quer ou ter... Ou método contraceptivo da sua alternativo, preferência, né? Para você também evitar maiores riscos. Porque você pode gerar também um problema futuro até mesmo na sua fertilidade. E lembrando que aqui a gente está falando de gravidez, mas, gente, o tanto de doença sexualmente transmissível que tem. Então, a utilização de preservativo é muito importante. Da prevenção de doenças, de outras coisas, gravidez indesejada. Então, a combinação de métodos acho que é a melhor opção, né? Até do que a gente está falando da infertilidade, eu disse para vocês no início, os países de baixa renda, os países em desenvolvimento, que o índice de fertilidade é muito maior, justamente por causa disso, infecção sexualmente transmissível, sabe, aborto inseguro, tá? Então, essas são as principais causas que a gente tem de infertilidade. A DPV também, ela interfere? Qual? É DPV, né? HPV também. Desculpa. Então, ela vai interferir também, né? Então, entra nesse grupo das infecções sexualmente transmissíveis, HPV, clamídia, gonorreia, então tudo isso vem no pacote. Então, fala assim, pô, eu tive uma relação de risco que não vai acontecer comigo. Acontece. A gravidez é o menos preocupante, as doenças são piores. Né? De repente, você pegar um HIV aí por conta de uma relação desprotegida. E hoje, olha para vocês verem quantos medicamentos não tem de contraceptivo e camisinha. A gente, eu trabalho na faculdade com os alunos em posto de saúde, tem camisinha para distribuir de graça para os pacientes. Não é nem questão financeira que eu não tenho condição de ir lá e comprar. Nas unidades de saúde tem isso para poder de graça. É questão de educação em saúde mesmo, da necessidade. Tem gente que fala, um primo meu mesmo, inclusive teve um filho depois dessa fala. Eu sou infértil. Já fiquei tantas vezes sem camisinha que eu não vou ter. Lá vem o filho dele na sequência. Então não acredite nisso. Às vezes era a combinação, era a data, o excesso de cigarro, de álcool. Melhorou o estilo de vida, a gravidez vem e as doenças também. Principalmente a doença, né? Sim. Falando nisso, doutor, qual que é a diferença de ser estéril e de ser infértil? O termo esterilidade hoje a gente acaba nem utilizando muito, sabe? Porque a medicina evoluiu tanto, ela cresceu tanto que você vai buscar recurso, espremer ali e ver o que acontece. Então, vou dar um exemplo de um masculino, então.
Você fez lá um espermograma e deu lá que não tem espermatozoide nenhum. A gente utiliza esse termo que chama azospermia. Azospermia é quando não tem espermatozoide no ejaculado. Quando o homem, por exemplo, faz uma vasectomia, ele corta ali, a gente corta o canal deferente, não vai ter espermatozoide no ejaculado, mas ele vai continuar produzindo lá no testículo espermatozoide, tá? Então, é um homem que ele não é ele é infértil, mas não é estéril. Mas existe o que a gente chama de uma azospermia, que ela não é obstrutiva. Quando eu faço a laqueadura, ou um tumor, ou um cisto, é uma azospermia obstrutiva. A não obstrutiva, às vezes você vai lá no testículo, punciona o testículo, faz uma microcirurgia e procura espermatozoide. E no passado a gente falava que esse paciente ele era estéril. A esterilidade é você não ter possibilidade nenhuma de biologicamente gerar um filho. Tá? Então, uma paciente, por exemplo, que fez um tratamento oncológico, que ela entrou numa menopausa precoce, ou ela retirou o ovário por conta de algum problema, aí ela vai ficar estéril. Ela não tem possibilidade nenhuma do biológico. Então, o homem, mesmo ele tendo feito uma vasectomia, ele pode estar colhendo o esperma para fazer um processo de fertilização. A gente chama punção de epidídimo. Você vai lá no epidídimo com uma agulhazinha de insulina, aspira ali no epidídimo, o líquido seminal, o líquido que está ali, e você vai avaliar ali no microscópio e achar o espermatozoide. Ai, que bacana. É interessante. Eu achei que, tipo assim, quando você cortava ali os tubos, já não tinha jeito nenhum. A gente tenta fazer a reversão da vasectomia. A reversão da vasectomia, se o homem fez com menos de 10 anos, dependendo da técnica que ele foi feita, existe a possibilidade de reversão. Sim. Mas nem sempre a reversão dá certo. Aí você faz a punção do epidídimo para poder buscar o espermatozoide ali. Essa reversão é mais fácil no homem do que na mulher? Quando mais ela fácil. A questão do epidídimo, o corte dele, é um pouco mais diferente do que a laqueadura da mulher. A laqueadura da mulher, grande parte das vezes, os colegas acabam arrancando a trompa da mulher. Então não tem jeito de eu recanalizar a trompa. Então a primeira coisa que o paciente chega para nós e fala: doutor, eu quero reverter minha laqueadura. Eu falo assim: você tem que procurar o médico que fez, perguntar qual técnica que ele fez, para a gente ver se vai ter possibilidade ou não. Já a vasectomia é uma técnica só, que ele vai lá, ele corta tudo, um cubinho, e depois eu vou lá e vou novamente ligar a ponta dos tubinhos, né, onde foi feito aquele corte. Existe a chance. A partir de 10 anos, essa chance, por conta de atrofia e tudo, ela é muito menor. Mas até 10 anos ainda tem chance. Entendi. Então é um procedimento que é reversível até mesmo a um longo prazo, né? Se a gente for puder. Possibilidade. Possivelmente reversível, né? Senão vai falar: o doutor falou que vai reverter uma vasectomia, vai dar certo. Não. Vai chover paciente lá na sua clínica para reverter vasectomia. Resolveu ser pai agora? Não, mano. Eu quero voltar o procedimento todo aí, né? E o que evoluiu dentro dessa área de fertilidade feminina? O senhor falou para nós no off aqui que está desde 2018, né? 2008. Ó, 2008, trabalhando nessa época, nessa linha de trabalho. O que mudou de lá para cá? Olha, eu acho que a medicina em geral, cada dia ela cresce mais. Eu até comentei com você. Se você ficar 2 anos dentro de uma especialidade, sem atualizar, sem participar de congressos, sem ler, sem estudar artigo, você já fica desatualizado. Mas a reprodução assistida, ela é galopante, porque ela associa a ela hoje muitas técnicas, e essas técnicas são inovadoras. Então isso traz para nós, igual, por exemplo, eu vou trabalhar no laboratório. O embrião ele vai ficar no meio de cultura. Hoje, cada vez mais, os meios de cultura são melhores. Então, isso está agregado à tecnologia junto. Por isso, são técnicas de reprodução assistida. Então, mudou muita coisa da medicina. Eu até comentei com você o fato de eu estar junto, de eu ser um professor na pós-graduação. Eu tenho que me manter atualizado, eu tenho que ensinar para os alunos. Isso me obriga também a correr atrás, a estudar mais. Então, você participar de congressos, você ler artigos do que está trazendo de melhor. Porque hoje uma grande parte vamos dizer assim, nosso calcanhar de Aquiles é a implantação no embrião. É colocar esse embrião no endométrio, fazer o estudo desse endométrio. Então, a técnica hoje de coletar óvulo, medicação do óvulo, coletar o sêmen, o laboratório trabalhar, hoje eu vou falar para você que ela está mais ou menos equacionada. Não que não vai melhorar muito ainda. Mas na hora que eu coloco esse embrião lá dentro do útero, o endométrio, para nós, útero, ainda é uma caixinha de surpresa. Então, tem estudos começando muito nessa área. A gente fala que é o meio do endométrio, o bioma endometrial
que vai facilitar com esse embrião, igual você falou. O embrião não implantou. Por que ele não implantou? Alguma coisa estava desajustada ali. Então, a medicina está evoluindo muito nesse sentido. Da gente ter o resultado positivo da paciente engravidar. Sim, entendemos. Doutor, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida. A mulher nasce com uma reserva ovariana. Isso. Quando você faz um estímulo para coletar esses óvulos, vamos supor que a gente vai fazer um congelamento de óvulos. Vou fazer um estímulo para poder pegar 10, 15, 20 óvulos e deixar eles congelados. Matematicamente, se eu tinha 100 óvulos e eu já estou estimulando e tirando uma quantidade, eu estou diminuindo a chance ou a quantidade de óvulos para uma gravidez natural? Não. Eu vou falar uma coisa que você vai ficar chocado aqui. Quando você está no útero da sua mãe, quando você tem 20 semanas de gravidez, você tem 7 milhões de células no seu ovário, que são células que não são óvulos, mas são células que teriam possibilidade de virar um óvulo. Quando você nasce, esses 7 milhões já caiu para 1 milhão a 2 milhões. Várias já atrofiaram. Desse processo seu, até você estar lá com seus 12, 13 anos, que você vai começar a menstruar, isso virou 400 mil. Então é uma quantidade grande. É uma quantidade, mas o que acontece? A cada ciclo menstrual seu que você tem lá, o que a gente chama de contagem de folículo antral. Você tem um folículo antral que é o folículo seu, o seu óvulo, né, vamos dizer assim, ele chegou até um certo ponto. Eu não posso falar óvulo porque o óvulo já está maduro. Então aquele folículo ele chegou até no estágio, no pré-antral, que você vai ter ali de 10 a 20 por mês. Mas a cada ciclo você teve o recrutamento de 1.000. De 1.000 para virar 10, 15. Então, se você, por exemplo, toma um anticoncepcional, todo mês aqueles 1.000 estão gastando. Se eu faço o tratamento para você esse mês, estimulo lá o que você tem esse mês, esse que você tem desse mês dos 1.000 virou 10, vamos dizer assim. No mês que vem vai ter outros 1.000 que vai virar 10 também do mesmo jeito. Tá. Não está atrapalhando na soma total. Não atrapalha. Porque esse processo é um processo contínuo do seu ovário, dos folículos que você tem. Mas vai chegar uma hora que esses 1.000 vai virar 500, vai virar 400, vai virar 200, vai virar nada. Então aí sim você vai estar acabando com essa reserva, porque ela chegou no final mesmo, ela chegou finita. Entendi. Doutor, doenças crônicas como diabetes, pressão alta e etc., elas podem dar problemas de fertilidade até mesmo na gestação? É assim, olha, primeiro na questão da fertilidade masculina, né? Pode sim, alguns medicamentos vão interferir para nós na espermatogênese, vai interferir na qualidade dos espermatozoides, da mesma forma que você vai lá, abusa do álcool, por mais que o medicamento ele traga um benefício para você, ele pode trazer alguns efeitos colaterais. Tá? Então, algumas doenças, diabetes, por exemplo, leva a essa alteração também. No processo da gravidez, aí a gente vai lidar com o organismo da mulher. Ela vai gestar os 9 meses, imagina uma gestante diabética. Os 9 meses ela tem que ter uma gestação mais bem acompanhada. A gente fala que é uma gestação de alto risco, acompanhar por um profissional adequado, em serviço adequado, preparar para um parto, se tiver a possibilidade de ser um parto prematuro. Então, as doenças vão interferir na fertilidade, sim. Aí ela vai interferir mais na masculina do que na feminina. Os óvulos dela não, os óvulos da mulher vão estar ali. Lógico, eu dei o exemplo para vocês da paciente com síndrome de ovário policístico, que ela é uma paciente que ela tem uma síndrome metabólica, que vai ter uma predisposição do diabetes. Mas não quer dizer que o óvulo dela vai ser um óvulo ali ruim. Algumas doenças interferem na qualidade do óvulo. Endometriose, por exemplo. A endometriose dentro da mulher, a gente fala que ela faz um estrago. Ela sim, ela acaba diminuindo a reserva ovariana precoce e diminuindo a qualidade desses óvulos também. Nossa, mas é reversível também, né, doutor? É reversível também. A endometriose, assim, você tem que cuidar, é uma doença crônica, então você tem que estar tratando essa endometriose. Olha, eu tenho um diagnóstico de endometriose com 25 anos, mas eu não quero filho agora, você tem que estar tratando a endometriose, você tem que deixar ela dormente, para na hora que você for ter o seu filho, ela não ter feito esse estrago no seu ovário. Então eu consigo tratar. Se ela não buscar tratamento, aí o processo ele vai progredindo. Quais os sintomas assim, de uma endometriose, doutor? Principalmente cólica menstrual, né? Então, o paciente tem muita cólica. Então, a endometriose é a implantação desse tecido fora do endométrio. Então, quando a paciente menstrua, eu tenho também micros sangramentos em outras áreas da pelve. Então, o paciente tem muita cólica menstrual, o paciente tem muita dor na relação, não no comecinho da relação, mas no final da relação, a gente chama de dispareunia de profundidade.
infertilidade. E esses são os principais clínicos do paciente. Então, olha, independente de idade, tem muita cólica, procura seu médico, procura fazer uma avaliação, veja essa possibilidade de endometriose, tá certo? Para você se tratar. Não quer dizer que toda paciente com cólica vai ter, mas é importante descartar. O quanto antes procurar o tratamento, melhor, né, doutor? No passado, a gente falava assim que a endometriose surgia em mulher mais velha, 35, 40 anos. Hoje não. Hoje nós temos vindo com 20 anos, 18 anos, com já diagnóstico de endometriose. E eu preciso tratar, porque a endometriose, se você não tratar, ela vai repercutir negativamente na sua fertilidade. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir engravidar. E o que leva a ter a endometriose? A endometriose é uma doença ainda com muitas incógnitas. Eu falo que hoje é uma doença da mulher moderna porque cada vez mais ela está vindo mais cedo. Tá? E esse processo todo da doença, existe várias teorias. Teoria genética, você tem na família caso você vai ter predisposição. Teoria imunológica, que fosse uma doença imunológica que pudesse causar endometriose. Teoria da menstruação retrógrada, que é o sangue, ao invés de descer pela vagina, algumas células vão pela trompa e caem na parede abdominal. Então, existem várias teorias, mas nenhuma teoria é essa. Olha, e isso que dá endometriose, pronto, acabou de fechar um diagnóstico. Vamos para as perguntinhas? Vamos. Doutora, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para os nossos seguidores. Gustavo, você pode colocar, por favor? Vai surgir aqui. É possível engravidar quando está entrando na menopausa? Bom, se a gente falar que a paciente está no processo do climatério, né, ela ainda tem óvulo. Tá? Quando a paciente entra na menopausa, o que é uma menopausa? A menopausa é quando a paciente deixa de menstruar por 1 ano. Aí é a menopausa. Depois que ela entrou na menopausa, 1 ano tem uma falência ovariana. Então, na teoria, nós não temos possibilidade de gravidez na menopausa, mas eu vou ter possibilidade de gravidez no climatério. Certinho. Por que algumas mulheres têm dificuldade para engravidar? Bom, não vou colocar mulher, né? Porque alguns casais têm dificuldade para engravidar, né? Tem dificuldade para engravidar porque existe algum problema de infertilidade que ele precisa ser diagnosticado, que ele precisa ser averiguado para depois tratar. Essa semana eu estava dando aula para os alunos ainda, falando de algum tema lá, falava, o que eu vou tratar essa paciente? Eu virei para ele e falei, não, o que você vai tratar? Mas qual que é o diagnóstico? Eu primeiro preciso de um diagnóstico para poder tratar. Então, a dificuldade para engravidar existe, ou de um problema masculino, ou de um problema feminino. Sim, entendi. E é a solução na maioria dos casos, né, doutor? Tem, nossa, nós estamos aqui para isso. Né? A medicina, cada vez mais, né, dentro da evolução da tecnologia, é justamente para poder propiciar aos casais a possibilidade da gestação. Doenças psicológicas, tipo depressão e ansiedade, elas podem interferir na produção de espermatozoides? Primeiro, se você está num quadro depressivo, você pode ter alguma disfunção hormonal decorrente disso. E aí você vai ter consequências. E dentro do processo do tratamento também, você pode ter a medicação interferindo também na espermatogênese. Entendi. Então, as duas coisas, tanto a doença quanto o tratamento da doença. Sim, entendi. Qual o procedimento para engravidar quando o companheiro tem... Azospermia. Então, a azospermia é quando a gente faz o exame e o espermatozoide dele vem zerado. Então, primeiro eu tenho que buscar uma azospermia obstrutiva e não obstrutiva, como eu citei para vocês. Uma azospermia obstrutiva, ele pode ter lá a produção do espermatozoide normal, que eu faço uma punção no epidídimo, ou então eu faço uma microcirurgia, vou lá no testículo, tem a parte da túnica albugínea, que eu vou procurar espermatozoide. A azospermia não obstrutiva, ela já tem que ser feita uma investigação genética. Já é um processo mais complexo, você entendeu? Que a partir do momento que a gente investiga, avalia, a gente vai falar do casal a possibilidade ou não de você ter o filho biológico. Tá certo? Então, tem chance de investigar. Mas a azospermia é dentro dos problemas masculinos, vamos dizer assim, que é um dos mais difíceis da gente chegar, às vezes, num diagnóstico preciso, num tratamento preciso. Tem mais uma, Gustavo? Qual a dificuldade mais comum que os casais encontram em ter filhos? Bom, se a gente for pensar da questão da infertilidade separando masculina e feminina, a gente pode falar que a infertilidade feminina, hoje a gente tem muita questão anovulatória da síndrome de ovário policístico, nós temos os problemas tubários causados pela endometriose e da parte masculina. A parte masculina a gente pensaria na varicocele, que são as varizes, e outra coisa também que levaria a isso é a questão de infecções. Né? Então, o homem pode ter uma infecção e essa infecção também levar a um problema de repercussão na espermatogênese ou até nos canais.
É uma coisa importante da gente trazer aqui, principalmente quando a gente vai buscar essa questão da zoospermia muito séria em relação à avaliação, que eu vou investigar o homem, eu vou pedir um ultrassom, eu vou pedir um perfil hormonal, e às vezes a cachumba na infância. Cachumba da infância, que é uma orquídea, quando ela tem essa complicação, ela pode ter uma repercussão negativa na questão da fertilidade futura do homem. Sim, sim. Tem mais uma, Gustavo? Bom, quem tem endométrio pequeno não engravida, né? O que acontece com o endométrio? É que a gente estava falando, né? Hoje eu acho que o grande pulo aí da questão da tecnologia vai ser o estudo do endométrio. O endométrio que a gente fala aqui, talvez a pergunta dela foi o seguinte: endométrio fino, quando a gente vai fazer um tratamento para paciente para transferir o embrião, eu dou uma medicação para estimular o crescimento do endométrio. Esse endométrio ele tem que atingir uma espessura adequada. Se ele não atinge essa espessura adequada, a gente chama que é endométrio fino. Eu tenho vários recursos, eu tenho várias coisas para buscar um diagnóstico disso, para tentar reverter e aí melhorar a possibilidade desse embrião implantar. Falando na questão da reprodução assistida. Dentro do dia a dia também, a paciente às vezes ela pode ter um aborto de repetição, vou dar exemplo para vocês aí, uma deficiência hormonal que possa repercutir nesse endométrio. Quando a paciente ela ovula, naquele local onde ela ovulou, forma o que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo é um outro cisto que forma ali, cisto normal, que ele produz hormônio para poder agir nesse endométrio. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo lúteo insuficiente, essa paciente ela vai ter uma chance maior de aborto, tá? Ou de sangramento na gravidez. A fertilização e a reprodução, ela tem diferença, doutor? Assim, quando a gente fala em reprodução assistida, eu vou buscar as técnicas para ajudar o casal no tratamento, que seja de baixa complexidade ou alta complexidade. Agora, quando eu falo fertilização, eu já estou falando uma dessas técnicas. Então, às vezes o pessoal confunde muito, vou fazer reprodução, eu vou fazer fertilização. Não sei, até inseminação. Confunde inseminação com fertilização. Então, quando você faz fertilização, você está usando essa técnica, a fertilização in vitro. Tá? Uma das técnicas da reprodução assistida. Certo. Sim. Doutor, né, a gente já está caminhando ali para o final. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes aí? Pros nossos... Nós estamos estourando. Coisa! Nós estamos quase estourando o prazo ali já. E o Gustavo já levantou todas as plaquinhas que tinha para mim. Brincadeira. Mas tem alguma dica, alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes ali? Eu acho assim, dentro da minha vivência de trabalho, né? Então, como eu falei para você, em 2008 eu comecei a trabalhar com reprodução assistida. Eu sou de Santa Rita de Sapucaí. Na época a cidade tinha 30 mil habitantes, é muito menor do que a Alfena. Hoje tem 45 mil. Eu lembro que eu estava em São Paulo e tinha uma jornalista lá da clínica onde fazia reprodução, a pós-graduação. Ela chegou e perguntou assim para mim. Eu expliquei de onde que ela era. Ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Desse jeito. O que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, olha, eu estou aqui aprendendo. Na sua cidade, onde você vai fazer reprodução lá? Eu falei, não, eu quero aprender, eu quero poder levar para os pacientes uma medicina de ponta, não é porque eu estou no interior que eu vou ter que trabalhar com a coisa ruim. E realmente o projeto ele cresceu muito, sabe? E o que a gente percebe, o que a gente vê? Muitos pacientes hoje do interior que não iriam numa cidade grande para poder procurar um especialista. Isso enaltece a gente, você fala assim, poxa vida, eu estou fazendo a diferença. E ao mesmo tempo falar assim, olha, para o paciente, não tenha vergonha, sabe? Enfrente o problema, o casal. É o casal que está vivenciando isso, é o casal que precisa de ajuda de especialistas sim, porque o especialista vai saber te orientar, te indicar, procurar realmente o melhor método para vocês e realmente realizar o sonho, né, de ter o filho, né? Então, acho que a minha conversa hoje aqui com vocês é para poder divulgar, não o meu nome em si, mas divulgar essa possibilidade do paciente buscar um especialista e reverter o quadro. Né? Isso é o mais importante para nós. Sim. E buscar onde informação, né? E onde nós encontramos o senhor lá em Santa Rita de Sapucaí? Então, eu estou em Santa Rita de Sapucaí, né, uma cidadezinha pequena, mas assim, eu acho que Santa Rita é uma cidade muito acolhedora também. Foi um projeto meu lá também. Hoje a gente tem uma clínica, chama Oppenheimer Clínica, né? Também o pessoal pode me achar aí nas redes sociais, né? Principalmente eu gosto muito de trabalhar na rede social levando divulgação.
sabe? Divulgação. Olha, o que é infertilidade, o que é fertilização, o que é inseminação, o que é endometriose, né? O paciente ter esse contato, ter essa possibilidade de conhecer melhor. Então, estamos lá em Rede Sapucaí, tá? E quem tiver mais dúvidas, pode mandar. Olha, não me importa. Pode me mandar na rede social mesmo, lá no Instagram, pode mandar na minha página no Facebook, você entendeu? A gente vai estar liberando logo um site aí também para poder tá tudo isso aí, mas pode mandar lá pelo Instagram, dr.drauzio, que a gente te ajuda, te orienta e está à disposição mesmo para poder te ajudar. A gente vai deixar aqui também o contato do doutor, redes sociais, tudo. Quem tiver dúvidas e tiver interesse, busque, pergunte. Se você está assim, com aquele receio de se expor, rede social, entra em contato com o doutor, ele vai te orientar a melhor forma, né, doutor? E hoje também uma coisa que facilitou muito, você fala assim, olha, às vezes eu estou numa cidade muito longe, o Conselho Federal de Medicina hoje permite a consulta online. E a reprodução para nós facilita, porque eu nem sempre preciso de fazer exame físico do paciente. Olha, eu atendo o paciente da região toda, às vezes o paciente vai na primeira consulta, eu falo para o paciente agora você vai mandar o resultado, nós vamos fazer uma chamada de vídeo, você vai mandar o resultado antes, eu vou avaliar, a gente vai conversar. Então, mesmo que você esteja longe, a gente consegue dar um suporte, a gente consegue ajudar. E nisso, né, nessa globalização, acho que a questão do Covid trouxe essa facilidade para nós, né? Se a gente pode dizer que teve alguma coisa boa dele. Então, eu tenho um paciente que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está na Itália, e a gente acaba pela rede social, aliás, pela teleconsulta, a gente acaba auxiliando tudo dessa forma. Tá? E eu super indico, viu, gente? Quem tiver algum problema, procure o Dr. Drauzio. Ele Obrigado, vai poder ajudar. Doutor, foi um papo enriquecedor, uma conversa assim que a gente está saindo aqui, né? Com conhecimento cada vez maior. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor de estar aqui com a gente, né? Obrigada por todos os esclarecimentos, né? Foi porque é um assunto que vem crescendo, né, doutor? Como a gente já vinha falando. A infertilidade hoje, a incidência vai aumentando muito, né? Então, o pessoal se cuidar, né? Se olhar, né? Ver direitinho. O estilo de vida atual está dificultando. Né? O estresse, correria, alimentação, então tudo influencia. Eu que agradeço a oportunidade, né? Realmente foi um papo assim, muito gostoso. Eu acho que a gente teria realmente mais 1, mais 2, mais 3 horas. E eu gosto de falar, né? Apesar que eu estava com tosse hoje, você vê que raras vezes a tosse me atrapalhou. E se deixar o microfone na minha frente, minha família fala isso, minha mulher e minha filha, tira o microfone dele que senão não larga mais. Mas a gente chama próximas vezes para continuar esse papo. Tem muita coisa. Obrigado, viu? Gente, mas por hoje é isso. A gente já pede para você curtir ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. A gente vai deixar aqui todos os contatos do Dr. Drauzio. Se você tem sugestão de outros convidados também, pode mandar pra gente, que a gente tá de olho em tudo. Pode mandar por aqui, pelo Instagram, onde for melhor pra vocês. Sim. E agradecer aos nossos patrocinadores. Metalab Pharma, que também está com a gente agora, tem diversos produtos. Hoje nós selecionamos alguns aqui pra vocês. Então, pra quem está com dificuldade de dormir, não tá dormindo bem, aquele sono que não repara, que você não descansa, tem o Muricalme Gotas e o Muricalme Comprimido. Ele é melatonina, então é natural. Lembrando que a luz vai diminuir a absorção dele, então toma e já deita, sai do celular, sai da televisão, que são estímulos que te atrapalham a dormir, te atrapalham a descansar. Reposição também, né, Cris, de vitaminas é muito importante, mesmo pro processo, né, doutor? Muito importante, então tem que ser avaliado. E tem a linha completa de vitaminas também, a gente vai trazendo aqui pra vocês. Tem tudo mas lá. Sempre procurar um médico pra ver qual a melhor opção pra você, em que fase que você está. Mas tem tudo disponível nas 6 drogarias Santas Marias de Alfenas e Campos Gerais. Sim. Todos os produtos da Metalab, a linha completa nós temos disponíveis lá, tá? Então, as 6 lojas aqui em Alfenas, a loja do lado do fórum é 24 horas. Quer comprar um produto da Metalab de madrugada? Vai lá, que lá nós temos também. Já não tá dormindo? Já passa lá, pronto. Tá acordado ali, não consigo dormir? Vai lá e já compra a sua melatonina da Metalab lá na drogaria Santa Maria, lá do fórum. Resolvido o seu problema. Resolvido o seu problema também. E também agradecer ao pessoal da Amauri Contabilidade, que tá com a gente também desde o começo do projeto, que tem nos auxiliado muito, né? Principalmente nessa questão agora de imposto de renda, aquela correria toda. O Mauri
ajudou a gente Parte demais. burocrática, fazer Parte CNPJ, burocrática, tudo. Qual o melhor estilo de empresa pra você? Isso, do seu cadastro perfil. nacional de Sim. atividade econômica, tudo eles fazem. Então, vocês estão precisando ali de alguma ajuda contábil. E até mesmo não só isso, né? Mas uma ajuda na gestão do empreendimento. O pessoal da Mauri Contabilidade está aí para auxiliar E vocês. se você precisar ir até o Mauri, que fica ali em Paraguaçu, passa na G-Motors, já dá uma compra o avaliada no carro novo, porque ficar na estrada não dá, Exatamente. gente. Como? Paraguaçu e Alfenas é pertinho, mas dá até lá dá pra quebrar um carro, viu? Então, se eu fosse você, trocava. Vai ficar andando de carro velho em estrada, filho, meu amigo, ajuda, né, cara? É perigoso. Então, já troca o seu carro ali, lá na G-Moto eles têm novos, seminovos, usados, eles dividem até 60 vezes. Eles financiam, então você não tem desculpa pra trocar o seu carro, tá? E é bem pertinho, fica ali na Exatamente. Jovino Fernandes Salles, ali do lado do Elivelto ali, é muito prático, e os meninos estão ali, ó, sempre de coração aberto para atender E todos como a vocês. TT já deu um spoiler, né, nós teremos feirão. Então, já fica de olho aí nas redes Todo sociais. mundo sabe que o feirão da G-Motors Exatamente. é bombástico. Então, você já fica aí de olho nas redes sociais, que quando chegar o feirão, você vai comprar carros num preço muito mais barato, Sim. né, E do com que... condições. E com qualidade, né? Isso, É. qualidade Eles prezam excelente. muito por isso. Por É, produtos. inclusive tem 1 ano de garantia estendida, né? Sim. Sim, sim. Mesmo não sendo carro novo. Sim. Pessoal da Personalize. Personalize, nossa, doutora, a canequinha é sua. Personalize e manda obrigado. pra todos os nossos convidados. Presente. Personalize, legal. mais uma vez, nosso muito obrigado. Hoje a gente tá aqui, ó, a gente tem a canequinha de café, toda personalizada também. E a nossa clássica. Personalize, obrigado. O Dia dos Namorados tá chegando. Se você tá com alguma ideia, já manda mensagem pra eles. Ou pra se presentear, pra deixar a sua caneca no seu trabalho. Lembrando que a ingestão de água é muito importante. Então você pode ter o seu copo personalizado pra ninguém pegar. Sim, que assim não sim. gera briga, né? É. Sim. E também, né, pra agradecer o pessoal da Santa Inocência que faz os nossos uniformes, fazem uniformes de frio também, fazem uniformes escolares. Então, assim, você tem ali toda uma gama de produtos e serviços que eles estão ofertando para você, tá? Então, você quer colocar, personalizar um uniforme da sua empresa, deixar ele mais bonito, né? Você pode chegar lá na Santa Inocência que eles têm um material de qualidade, com uma entrega rápida, tá bom? Sim. Só dá uma Com ligadinha durabilidade. lá. Com durabilidade, só dá uma ligadinha lá que eles estão fornecendo isso para você. Então é isso, até a próxima. Já ativa o sininho pra não perder nenhum episódio, todas as quartas às 19 horas. Em todas as redes sociais. @PodPharma Podcast. Beijo, Tchau, tchau. tchau, tchau.